Eu sou gay, não tenho nada a esconder, disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O anúncio foi feito na entrevista ao programa Conversa com o Bial da TV Globo na noite de ontem. Ao Pedro Bial, eu sou gay e sou um governador gay. Eu não sou um gay governador. Tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente. Ele foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Nunca criei um personagem. Cara, sensacional, né? É louvável a atitude de Eduardo Leite, especialmente nesse momento, especialmente nesse estado. Eu falei disso ali agora há pouco no Discorama, mas no Discorama ele não reverbera, não repercute tanto quanto aqui no Pretinho, porque o estado do Rio Grande do Sul, ele é um estado extremamente preconceituoso, é um estado com um pensamento retrógrado, é um estado com um pensamento, além de tudo, hipócrita, porque a gente sabe que em muitos momentos, em muitas vezes, acontecem coisas que as pessoas combatem, mas se permitem lá no escurinho do cinema, no escurinho da madrugada, se permitir experimentar e ainda assim levantar uma bandeira do não, eu sou homem muito macho, eu não quero essas coisas, eu não faço essas coisas, eu não. Então fica aqui a lição e o tapa de luvas do governador Eduardo Leite, que com muita elegância, muita sensibilidade e educação assumiu-se gay em lugar tão importante quanto a Rede Globo de televisão. Não, foi... Onde todo o Brasil teve acesso. Aliás, eu quero fazer só acrescentar aqui duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, a gente falar de quantas pessoas ao longo da história pagaram, inclusive, com as suas próprias vidas, para que hoje a gente tivesse um pouquinho de liberdade de chegar como fez ontem o governador e liberar a sua sexualidade, falar dela com toda a tranquilidade, porque a gente tem uma trajetória de conquistas nessa área que ainda estão longe de chegarem no seu ideal, mas que são pessoas que travam ao longo de suas vidas batalhas muito grandes de se orgulharem de quem são e de levarem essa mensagem adiante, de inspirarem outras pessoas. Então, ontem, quando o governador de um estado diz que é gay, ele dá um passo muito importante, porque a gente sempre associa a sexualidade das pessoas com o desempenho delas na vida pessoal e profissional. Então, tu não imagina que em ambientes corporativos ou muito rígidos, um gay possa trabalhar. E às vezes até em ambientes mais tranquilos, como por exemplo, vou dizer aqui, um pedreiro, vamos dizer assim, né? Onde existe um ambiente muito machista. É como se essas pessoas não pudessem atuar nesses lugares. É como se o gay, ele atuasse em lugares que só são permitidos para ele. E isso não existe, isso não acontece, isso não é real. É que as pessoas têm comportamentos diferentes, porque quando elas estão em ambientes onde elas são aceitas do jeito que elas são, elas inclusive são mais criativas e elas têm potenciais de trabalho e profissionais muito mais acentuados. Então, quando a gente vê um cara como ele, na posição que ele tem, dizer abertamente sobre isso, ele sim está motivando muitas pessoas a entenderem que o ser humano, quem ele é e a posição que ele ocupa não tem absolutamente nada a ver com a sua sexualidade. Isso é um ponto. E o outro ponto que eu queria dizer é que eu ouvi ontem muitas críticas, porque obviamente as pessoas têm que politizar tudo nesse país. É verdade. Dizendo que ele usou desta bandeira para aparecer e para conquistar votos. Pois eu faço uma pergunta. Se ele não dissesse, se ele negasse, ele seria criticado da mesma forma. As pessoas diriam que ele era um cara sem coragem, que ele não se assumiu e que por ser esse tipo de pessoa ele não poderia presidir um país. Agora fazem uso do discurso preconceituoso para atacar ele. Então é de uma hipocrisia muito grande realmente. E tem mais uma outra questãozinha, aliás, duas que eu quero trazer. Uma específica sobre o governador Eduardo Leite, né? Porque ontem, quando ele se apresenta, né, gay, não que não fosse esse assunto já de conhecimento público, porque ele é um cara que ele usa de muita sensibilidade
sensibilidade e muita educação nas suas colocações, desde que ele foi lá prefeito de Pelotas, né? E eu já acompanho a trajetória do Leite desde lá. Mas eu já ouvi gente dizendo, e aí que eu queria chamar a atenção, porque ele se expôs de uma maneira que isso pode ser prejudicial a ele. Óbvio. Isso pode ser prejudicial a ele, porque hoje em grupos de WhatsApp que eu frequento, e não sei por que ainda frequento, eu li gente dizendo, eu não vou votar em viado. Eu não voto em viado. Que absurdo. Não vou votar em putão. Cara, Sai do grupo. Constrangimento. É de um constrangimento. Que é cringe. Isso é cringe. Não, mas isso é um pra mim é cringe. É vergonha alheia. É vergonha alheia. Um pai de uma criança que não é sequer adolescente ainda. Ou seja, numa geração que corre o importante risco, né, de ser bissexual ou gay. Não, de ser bissexual não é nem o risco é de ser morto por ser bissexual. Não. Né? O risco é entre aspas. É Veja bem, o risco é entre aspas. Bons ouvidos porque eu tô Sim. falando, tá? O pai de uma criança que ainda não é adolescente se permite dizer que não vai votar em viado. Cara, a vida dá voltas, o mundo anda. Mas aqui é que esse é o reflexo de uma boa parte da sociedade Claro, que tá dentro desse teu grupo de claro. WhatsApp, né? E a parte hipócrita, a parte careta, a parte preconceituosa, que inclusive tá em altas esferas do poder, cá pra nós, né? Não vamos muito longe. Exatamente. Não vamos muito longe. Mas eu acho que o ato do governador é um ato de coragem, é um ato de exposição. Toda a colocação da Rodaica foi espetacular. Poderia aqui o Dudu vir dizer, essa mulher. E realmente, foi espetacular, é isso, né? Acho que quando uma pessoa pública, num cargo público de comando, ela traz esse assunto à tona. É sensacional que ele tenha conseguido fazer isso da maneira como ele fez. E é muito lamentável a politização da tomada de decisão dele. Lamentável. Eu li alguns posts do Joe Willis, inclusive, relacionados a isso, né? Polarizando desculpa a palavra aqui, entre aspas, a saída de armário, polarizando a saída de armário do governador. Cara, não é o momento de como a gente fala, né, de por um bem maior a gente se unir, né, de se unir por uma causa que representa tantas pessoas. Não seria esse o momento, né, é a mesma coisa. Polarizando em que sentido, Porã? Desculpa voltar nisso, eu não simpatizo muito com o Jean Willis. Não, tudo bem, mas independente de simpatizar ou não, ele teve umas declarações assim que nós da esquerda botamos a cara pra bater e aí vem uma pessoa que apoiou o genocida que está no poder e parará, e agora vem... É típico do Jean Willis. Não seria o momento, né? E acho que isso vale como reflexão até para eleições do ano que vem. Não seria o momento da gente acabar com certas diferenças polarizadas ao extremo para pensar em algo melhor e maior e um novo caminho? Enfim, ele deveria ser mais humano e abraçar a causa junto com o governador, ao invés de ser político. Pra depois bater, né, cara? Primeiro tu abraça, depois tu bate, né? Primeiro tu cria a ponte, depois tu discute, né? Tu não cria o muro primeiro, cara. Perfeito. Cria a ponte primeiro, constrói a ponte, constrói a ligação, melhora a discussão, melhora a troca de ideias, saca? E depois, né, cara, quem sabe no meio ali, Aí tu discute a questão, a diferença política, a diferença de ideal. Primeiro tu discute o que é em comum, o que pode crescer. O que agrega, né? O que agrega, exatamente. E então é lamentável que até isso seja polarizado. E o Eduardo Leite é um político, independente de que lado ele esteja ideologicamente, muito bem preparado. Muito bem preparado. Que é algo que é minoria na política brasileira, termos políticos bem preparados. O Eduardo Leite é bem preparado. E munido de boas intenções. Rafinha, eu só queria concluir, eu tinha duas colocações pra fazer, eu só queria colocar a segunda. Coloque, deputado. Pra já te entregar a palavra, que é sobre o estereótipo do gay. Né? A mulher gay, tu espera, né, a imaginação das pessoas que não tem a sensibilidade pra enxergar, espera encontrar uma mulher gay masculinizada, né? Que inspire palavras como sapata, né? Como enfim, ofensas, né? Sobre a sua imagem. Da mesma forma que a imagem do gay masculino sugere que o gay masculino seja um afeminado,
drogado, né? Seja uma bicha louca. Não, mas não existe isso. Não existe isso e eu vou dar um exemplo aqui agora. Existem jogadores de futebol que são gays. Existem lutadores de UFC que são gays. Existem médicos que são gays e tu sequer desconfia que esta pessoa seja gay. Então não existe mais essa história de estereótipo, de dizer, olha ali, ó, não tem, cara. Não. Tu olha pra um cara como o Porã, por exemplo, que é um cara que inspira masculinidade, e o Porã pode ser gay. Tu entende? Tem que acabar com esse preconceito da estereotipização do gay. Era isso que eu queria dizer. Desculpa. Não, o que posso falar? Pode, claro, Rafa. Desculpa, não. É que eu não queria atrapalhar, porque eu acho que é um assunto super delicado. Mas é que assim, eu acho que tudo que a gente colocou é super legal, mas talvez seja a hora de enxergar isso só naquele viés da coisa mais bacana do que dar voz pra quem é o cara, o preconceituoso. Pela atitude do Eduardo Leite, entendeu? Pelo fato que, em várias esferas, como tu falou, o surfista, o jogador de futebol, o atleta, enfim, independente onde ele esteja, é um exemplo para que as pessoas não se reprimam, para as pessoas sejam felizes com as suas orientações, com as suas escolhas, independente daquilo que elas desejam, entendeu? É um cara num cargo como ele, é um comunicador de rádio que tem um microfone, que tem um veículo de comunicação, que faz com que as pessoas tenham coragem de se aceitar e não criem rótulos para a vida, porque quanto mais reprimido, menos tempo de alegria tu tem, menos tempo tu tem de compartilhar as coisas. Então, assim, o Eduardo Leite é um puta de um exemplo, como qualquer outro cara do tamanho dele, expresse isso publicamente para encorajar as pessoas a serem felizes. Lulu, recentemente, como o Lulu, como sei lá aqui no nosso programa. Cara. Que muitos outros possam fazer isso sem o medo que até pouco tempo atrás, e que ainda existe muito forte, mas obviamente que as pessoas que estão numa situação melhor, mais livres da violência, elas têm mais condição de se assumirem. E toda vez que elas fazem isso, ela abre espaço para aquele que está numa situação pior. Então é literalmente dar as mãos e todo mundo se puxar. E agregar num momento que é um momento positivo. Tipo, temos um representante importante da nossa luta que deu a mão pra gente, vamos pegar essa mão e vamos aproveitar esse momento para que todo mundo se livre, né, desse estigma que virou essa situação. E sejamos um fiscal dessas coisas, entendeu? Se tu vê o cara, seja com uma mulher, um relacionamento abusivo, uma maneira, sabe, de agressão, seja verbal, física e tal, tanto com um cara que tem a sua orientação, a gente tem que ajudar. O anônimo, o cara anônimo também pode fazer isso. A gente não precisa esperar a coisa pública acontecer. Nós somos também um fiscal do bem.